Fala rapaziada, bem-vindos a essa aula bônus do nosso curso de Lógica de Programação que eu resolvi gravar. Vamos explorar hoje um dos conceitos fundamentais em programação, que são os vetores, que também são conhecidos como arrays, tá? Tanto vetores quanto arrays são a mesma coisa. Então essa aula é para você que está começando agora na programação ou até se você já sabe e quer revisar esse conteúdo essencial. Vetores são uma estrutura de dados que você vai usar constantemente no seu dia a dia, beleza? Então é fundamental você dominar esse conceito. Vamos começar com o conceito de vetor, né? O que é um vetor? Um vetor ou um array, beleza? É uma estrutura de dados, como eu falei, que vai te permitir armazenar múltiplos valores do mesmo tipo em uma única variável. Então pense num armário ali que tem várias gavetas e nessas gavetas, em cada gaveta você pode guardar tipo de um objeto, por exemplo. Então em cada gaveta você pode guardar um documento. E qual o problema que o vetor resolve? Então imagine aí que você precisa armazenar as notas de 5 alunos. Sem os vetores, normalmente você iria criar 5 variáveis diferentes, né? Então nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e nota 5. Isso seria trabalhoso, né? Até porque se, por exemplo, precisasse de 1.000 notas, você teria que criar 1.000 variáveis diferentes. Isso seria impraticável. Com os vetores, você cria uma única estrutura que armazena todas essas notas de forma organizada em uma variável. Conceitos importantes que você tem que entender. Vetores têm tamanho fixo. Isto é, uma vez que você cria um vetor de um determinado tamanho, por exemplo, um vetor de tamanho 5, ele não pode ser alterado. Então, essa é uma característica fundamental que você vai precisar aí ter em mente. Outra característica, os elementos devem ser do mesmo tipo. Todos os elementos devem ser do mesmo tipo, tá? Do mesmo tipo. Então, se você cria um vetor de inteiros, todos os vetores, todos os elementos do vetor têm que ser inteiros. Terceira característica, os elementos são acessados por índices, tá? E esses índices começam em zero. Então, o primeiro elemento ele vai começar no índice 0, posição 0. Segundo elemento na posição 1, índice 1. E assim por diante. Uma coisa que você tem que saber é que o último elemento, né? O último elemento do vetor é a posição, na verdade, o tamanho menos 1. Isso aqui é a posição do último elemento, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um vetor de tamanho 5, o último elemento vai estar na posição 4. Então, eu vou ter aqui as posições 0, 1, 2, 3 e 4, beleza? Agora vamos entender como é que declara e inicializa os vetores. A primeira forma, a sintaxe básica é o tipo, colchetes, o nome da variável do seu vetor igual a new, deixa eu colocar, new, novamente o tipo, colchetes, tamanho, colchetes, ponto e vírgula. Essa é a sintaxe básica para você criar um vetor. Então, por exemplo, vamos criar aqui um vetor de inteiros. Então, a gente inicializa, coloca o tipo aqui do nosso vetor, colchetes, nome, variável, colocar nome variável, igual a new, int, tamanho, vou colocar 5, pronto. Está criado o nosso vetor. Por padrão, o valor aqui é 0, tá? Então, o nosso vetor ele não está vazio. O nosso vetor ele já está preenchido com 5 elementos, porém com valores padrão, que no caso aqui por inteiro é 0. Se fosse para boolean, o valor padrão seria false. Para objetos, o valor padrão seria null, beleza? Você pode também tirar os colchetes aqui do tipo e colocar na frente da variável. Porém, isso aqui não é uma boa prática, beleza? Então, mantenha aí dessa forma aqui que você está criando vetor usando boa prática. Então, essa aqui é a primeira forma aí de você criar um vetor. Nós temos a segunda forma, que é inicializando já os elementos do nosso vetor, tá? Então a gente só coloca o tipo, os colchetes, o nome da nossa variável, vou colocar aqui números, igual a, abre colchetes,
E aqui a gente inicializa os valores, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu criei o vetor e já inicializei com esses valores aqui. Observe quando eu coloquei o tamanho, porque o Java, por padrão, ele já vai detectar o tamanho desse vetor de acordo com a quantidade de elementos. Então, aqui eu tenho 5 elementos, ele vai criar um vetor ali, vai criar um espaço na memória para o tamanho do nosso vetor aqui, que no caso é 5. Então, deixa eu comentar aqui e vamos fazer aqui algumas operações com vetores. Primeiro, vamos criar aqui um novo vetor, vamos acessar os elementos e modificar os elementos desse vetor. Então, vamos criar aqui um vetor de números mesmo. Int números igual a new vetor, new int, tamanho 5. E aqui eu vou acessar, tá? Então, vou aqui acessar o elemento na posição 3 do nosso vetor. Então, vem aqui, chamo o nosso vetor, abro colchetes e coloco aqui a posição que eu quero acessar. Que no caso é a posição 3. Então, deixa eu dar um play aqui. Ele vai imprimir 0, porque como eu falei, por padrão, os valores de inteiros, né, de um vetor inteiro, são inicializados com 0. Mas se eu quiser modificar os valores do nosso vetor, eu posso vir aqui e chamar o nosso vetor números na posição 3, vai receber o valor 3, tá? E aí, se a gente imprimir aqui agora, ele vai nos retornar aqui o valor 3. Então, é dessa forma que a gente modifica elementos do nosso vetor e acessa elementos do nosso vetor. Uma coisa que você tem que lembrar e não pode esquecer é as indexações, tá? Então, o nosso vetor funciona através de índices e o primeiro elemento está na posição 0. Então, se você querer acessar, por exemplo, na posição, por exemplo, deixa eu acessar aqui, deixa eu colocar, na posição 0 vai receber 3. E você querer acessar esse valor 3 achando que ele está na posição 1, tá errado. E aqui ele vai imprimir 0 como forma, como eu estou te provando aqui. Mas se eu acessar o índice 0, aí sim ele vai retornar o valor 3. Ok? E pegando o gancho, uma coisa que acontece muito é as pessoas lidarem com a exceção chamada Array Index Out of Bounds Exception, tá? Que é quando você tenta acessar um índice que não existe. Então, por acaso, de forma intuitiva, o, o aluno pensa, né? Então, se eu tenho um vetor tamanho 5, a última posição, né? O último elemento está na posição 5. E aí, eu tento acessar essa posição 5 e me vem essa exceção aqui, falando que o índice 5 ele está fora, né, do intervalo aqui do nosso vetor. Uma propriedade que o nosso vetor tem é uma propriedade chamada length, que vai retornar o tamanho do vetor. Então, se eu quiser saber o tamanho do vetor, por exemplo, eu tenho um vetor muito grande, tá? E aí, eu quero saber o tamanho desse vetor. Eu venho aqui e posso chamar que o nosso vetor ponto .length, tá? E aqui ele vai retornar o tamanho do nosso vetor, que no caso aqui tem tamanho 5. Vamos apagar aqui, vamos agora deixar esse mesmo vetor aqui, só que vamos inicializar com os valores aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E agora vamos percorrer o nosso vetor. Nós temos duas formas comuns de percorrer o vetor, tá? Que é através do for tradicional, loop tradicional. A gente vem aqui, vocês já aprenderam, se vocês já assistiram a aula de estrutura de repetição, vocês já aprenderam como é que funciona a estrutura for. Então, a gente cria aqui uma variável i, que começa na primeira posição do nosso vetor, que no caso sempre é 0. E o nosso i, ele vai até o nosso números.length. Não tem que ser menor aqui, porque se ele atingir o tamanho do vetor, ele vai estourar ali a exceção do array out of bounds exception, tá? Então, no caso aqui, o i vai ser menor, o nosso ponto length aqui vai ser 5, tá? Então, aí vai ser menor que 5, no caso vai ser 4, que é o índice onde está o último elemento. Quando ele chegar no 5, essa condição vai ser falsa e o for vai ser finalizado. E aqui damos um i++, e aqui imprimimos o nosso números na posição i. Então, deixa eu explicar rapidamente aqui, né? Você já sabe a estrutura i aqui, a estrutura de laço de repetição. Então, a primeira condição aqui, o i vai ser 0, e aí ele vai imprimir o valor aqui do nosso vetor na posição 0.
vai incrementar aqui o nosso i, né? O i vai valer 1. E vai testar que a condição 1 é menor do que 5, beleza? E vai imprimir o nosso elemento do nosso vetor na posição 1, tá? Que no caso vai ser o 2. E aí vai incrementar mais um de novo aqui. O i vai valer 3 agora. 2 na verdade. E aí vai testar 2 é menor do que 5, vai imprimir aqui o elemento do nosso vetor na posição 2, que no caso é o 3, e aí vai incrementar um mais um aqui no nosso i, que vai passar a valer 3, e assim até finalizar o loop. Deixa eu comentar aqui, para eu mostrar a outra estrutura do for, que é usando o for each, tá? Eu não lembro se eu abordei esse for each na aula de estrutura de repetição, mas vocês vão ver aqui. Então, o for each é uma forma mais simples e elegante aí, quando você só quer acessar os valores, tá? E sem se preocupar com os índices. Então, por exemplo, eu não quero testar a condição aqui do nosso vetor, caso eu encontre o elemento 3, eu parar com o loop, né? Então, por exemplo, vou testar aqui, if igual a 3, se for igual a 3, dá um break, aí para o loop, aí ele não vai imprimir nem os valores 4 nem os 5. Então, se eu não quero se preocupar com os índices, eu venho aqui e uso o for each, tá? Então, for each a gente usa também o for, tá? E aqui, em que a gente cria uma variável do tipo do nosso vetor, que no caso é inteiro, dá um nome para essa variável, que é número, dois pontos, e chama aqui o nosso vetor. Então, aqui a gente lê da seguinte forma: para cada número dentro do nosso vetor números, tá? E aqui eu quero que imprima esse número. Ele vai percorrer o vetor da mesma maneira, igual aqui, porém, você não vai ter esse controle sobre os índices, tá? Então, vou imprimir aqui para vocês verem que dá o mesmo resultado. Aqui eu não imprimi no caso, né? Deixa eu imprimir aqui para vocês verem que vai dar o mesmo resultado. Então, dá o play aqui. Ele também vai imprimir aqui de 1 até 5. Agora vamos fazer aqui uma questão. Vamos fazer aqui uma questão até complexa, tá? Para o nível de vocês, dependendo do nível de vocês. Mas aqui eu vou trazer uma questão complexa para você entender bem como é que funcionam os vetores. E eu não vou entrar nos vetores multidimensionais, tá? Que são as matrizes aí. Se vocês quiserem um vídeo sobre matrizes, só sobre matrizes, deixem aí nos comentários que eu faço.